Não é que ela é difícil, é incomum. Para um trabalho com os mestres é um pouco incomum. Mas, em cima desse texto, nós temos bastante coisa para tratar aqui. Eu quero saber até que hora que a gente vai aqui, pastor. Uma Fátima? 10h20. Até que hora que nós vamos aqui? Até 10h20, pastor. Tá bom. Tá bom. A gente vai tentar. Eu estou com esse arquivo, tá com a irmã Fátima, tá com o pastor Sérgio. Depois, quem quiser, é só pegar com eles esse arquivo aqui. O texto que vocês colocaram aqui foi Lucas capítulo 15, verso 8 a verso 10, que fala sobre a dracma perdida. Se alguém puder ler para mim aí, Lucas capítulo 15, tem pedestal aqui, irmãos? Se tiver um pedestal aqui, me ajuda bastante também, viu? Um pedestal com microfone. Quem pode ler para mim versículo 8 a versículo 10? Qualquer irmão, irmã. Pode ler. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma. Aleluia! Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí o contexto são de pessoas perdidas, a alma que está perdida e que precisa ser achada. Então essa é o contexto aqui, é o cerne da história, é isso. É aquilo que a gente chama de coisas perdidos e achados. São pessoas que estão perdidas e que de alguma forma foram achadas por Cristo. Agora, o que eu quero tratar com vocês aqui é o magistério cristão em busca dos perdidos dentro de casa. Porque, meus irmãos, por incrível que pareça, existe muitas pessoas. Como é que existe muitas pessoas perdidas dentro de casa. Não é fora mais, dentro. E eu costumo dizer que o diabo não quer ninguém mais fora. Ele quer levar as pessoas para o inferno dentro de casa. E tem muita gente perdida dentro das igrejas. Então, o magistério cristão, ele tem a responsabilidade de buscar os que estão perdidos dentro de casa. Então, essa é a proposta aqui. É mostrar para vocês como é que nós, como ensinadores, podemos buscar esses que estão perdidos dentro de casa. Porque o contexto da dracma é esse. Ela não se perdeu fora de casa. A dracma se perdeu aonde? Dentro de casa. E a mulher teve que buscar a dracma que estava perdida dentro de casa. E tem muita gente no nosso meio que se encontra bastante perdida. Não é pouco não, é muito perdida. Porque o pior perdido não é o que está lá fora. Porque o que está lá fora já está lá fora. O pior perdido é aquele que está dentro, que tem a sensação de que está achado e ele está mais perdido do que o cego em um tiroteio. Então essa é a lástima que nós vemos hoje. E a igreja não precisa de pregadores não, viu meus irmãos? Que pregadores tem demais. Tem demais até dar conta. A igreja precisa de ensinadores. A igreja precisa de pessoas que subam nesse púlpito e dê a palavra de Deus para o povo. Que abra, explique e aplique o texto. É esse tipo de pregação. Eu não sei se Jesus hoje, se ele tivesse no século 21, se ele teria púlpito para pregar. Não sei se Paulo teria púlpito para pregar. Porque o estilo de pregação deles sempre foi expositivo. É abrir, explicar e aplicar. Então é desse tipo de mestre que a gente precisa dentro dos nossos púlpitos. Para que as pessoas não se percam em tanta besteira que
que tem surgido dentro da igreja. E alguns estão se perdendo nessas loucuras, nessas besteiras. E vocês, como professores, como mestre, têm a responsabilidade de achar essas pessoas que estão perdidas dentro de casa. E é muito fácil você identificar um crente perdido, irmão. É muito fácil, não é difícil. Então, eu não sei, acho que o texto está projetado aí. Eu começo dessa forma: não se pode prestar melhor serviço a um homem do que conduzi-lo à fé em Cristo. Em consequência, não há mais agradável a Deus do que ensinar a doutrina cristã. Lá na minha congregação, lá é Bíblia, terça, quinta e domingo. Domingo pela manhã e domingo à noite. Na quinta-feira, nós estudamos Salmos. São 150, no terceiro ainda. Não sei quando é que eu vou terminar. No domingo, é doutrina. Porque o nosso povo não conhece sua própria fé. Então lá eu aplico doutrina sistemática. Todo santo domingo é 1 hora de pregação, de ensino sistemático. Porque se eu não conhecer a minha própria fé, como é que eu posso conduzir alguém à fé? Como é que eu posso levar alguém à fé se eu mesmo desconheço as doutrinas cardeais que eu deveria ter? E quando eu digo doutrinas cardeais, doutrinas basilares, que nós deveríamos estar cientes, mestres nisso, desde o início da nossa conversão. Lá na minha congregação, eu não batizo ninguém antes de 1 ano de discipulado. Porque eu cansei de dar banho de água lá em pessoa, e a pessoa vai, toma um banho, fica um pouquinho, depois vai-se embora. Então eu digo, aqui eu não batizo mais ninguém com menos de 1 ano. É 1 ano de discipulado, toda quinta-feira estão lá comigo. Ou o outro auxiliar que me ajuda lá, para quê? Para que ele saiba o que ele está fazendo. Porque uma igreja bem doutrinada, uma igreja bem ensinada, ela não dá trabalho. Não é isso, pastor? Verdade. Não dá trabalho. Então, eu preciso ensinar a doutrina bíblica. Eu preciso ensinar a palavra de Deus, para que as pessoas não se percam dentro de casa. Hoje nós vivemos na época da informação. Nunca se teve tanta informação como hoje. Mas nunca se teve tanto analfabeto bíblico teológico como hoje. E a pesquisa aí diz que de 14% para 9% dizem que leem a Bíblia diariamente. E isso foi feito em 2009, 2019, 2020. Quem lê a Bíblia diariamente? 14%. Caiu para 9%. É dito pelo IBGE que nós somos 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de evangélicos lendo a Bíblia diariamente é muito pouco. Para o tamanho do desafio que nós temos à nossa frente. Que não é pequeno e não é uma tarefa simples de se fazer. Então, a quantidade de irmãos no nosso meio que desconhece a Bíblia é gigantesca. E não se pode ter um professor de EBD que não conheça a Bíblia Sagrada, que não conheça a matéria que vai lecionar, que não conheça, que não saiba do que vai falar. Porque se na nave nós temos esse problema, nós não podemos ter isso do lado de cá. Porque do lado de cá nós temos que ter gente que vá ensinar e instigar o povo a ler a Bíblia. Qual é o grande problema das nossas escolas dominicais? Tem vários, mas um dos é os professores. Quando é que um aluno se desinteressa em vir para a IBD? Quando o professor é fraco. Quando eu digo fraco, é aquele professor, lá no meu caso, nós trabalhamos com a revistinha do ACPAD. Lá para nós, professor fraco, é aquele que pega a revistinha e fica lendo ela, sem explicar ela. Isso para nós lá é fraco. Crente lá não perde tempo para ir na EBD para ver um professor ler a revistinha. Isso ele faz em casa. Ele quer um professor que pegue aquela revistinha e esmiúce o tema daquela revistinha ali. Dê a ele aquilo que ele não conseguiu enxergar. Dê a ele aquilo que ele não conseguiu ver.
aqui eu não sei como é que é, se é revistinha, se é texto, como que trabalha aqui, pastor? Esse ano a gente vai utilizar a revista. Então, aí tem um problema, hein? Porque tem professor, vocês vão usar qual, pastor? CPAD. Boa, viu? Em alguns casos aqui vai ser CPAD. Ela renovou o currículo dela, está excelente o currículo da CPAD para os próximos 7 anos, assuntos assim importantes para a igreja. Agora, o que não pode acontecer é o professor pegar a revista de mestre, ler aquilo ali e ficar só naquilo ali. Não fazer o trabalho de casa. Aquilo ali só é um guia. Aquilo ali só é uma linha mestra para você aprofundar o assunto. Não é para você chegar aqui e ficar lendo para o aluno, senão ele vai desinteressar. Nós pegamos a revista, esmiuçamos a revista, aprofundamos a revista e damos o conteúdo que o aluno ele deseja ter. Amém, meus irmãos? Amém. Então esse é o trabalho de vocês. Então, o índice de desconhecimento da Bíblia é gigantesco. É gigantesco. E a gente, como professor, a gente pode contribuir para melhorar essa situação que a gente vive no Brasil hoje. Amém, meus irmãos? Eu vou correr aqui porque o nosso tempo passa rápido. Depois o artigo vai estar na mão de vocês aí. E aí os irmãos vão esmiuçar. Então a falta de preparo bíblico teológico, preparo intelectual e principalmente preparo espiritual é um dos fatores que desqualificam o professor. Ele tem que ter preparo bíblico teológico, ele tem que ter preparo intelectual, ele tem que ter preparo espiritual. A EBD começa em oração. A EBD começa com o professor apresentando a lição ao Senhor, dizendo: Senhor, essa aqui é a lição. É isso aqui que o Senhor quer falar com o seu povo. Então o Senhor fale comigo aqui, para que eu possa entender, para que eu possa falar com o povo aquilo que o Senhor quer falar com o povo. E não tem essa história de mudar a lição, irmão. Você pegou a lição, é aquilo ali. É aquilo ali. Eu fico meio assim, quando a gente se prepara, né? Vai lá, prepara. Aí de repente, eu não sei se é insegurança, porque não dominou o assunto direitinho, não sei que diabo que é, que aí o cara, não, mas Deus mudou aqui. Ué, Deus é louco, irmão. Deus está com um problema na mente. Ele te faz preparar, estudar aquilo ali, e de repente, em cima da hora, você quer ver uma coisa? Abra aí, irmão, me ajude aí. Vê se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou viajando na maionese. Você está lá na sua aula, certo? Você está lá na sua aula, você já se preparou, você já estudou todo o assunto. Aí, por cargas d'água, mas Deus mudou a mensagem. Tá, muito bem. Abrem em Amós capítulo 4, versículo 1. Quem pode ler para mim? Isso. Ouçam esta palavra. Vocês, vacas de Baçã, estão no monte de Samaria. Muito bem. É só o verso 1. Você está lá, você preparou a tua aula, bonitinho, aí de repente dá na sua mente, não, Deus mudou a mensagem, cai aqui. O que é que tu vai explicar para o povo? Você vai dizer o quê? Fala, minhas irmãs, vocês são tudo bando de vaca. Porque é o que está aqui, não é? Vós sois e os irmãos são boi. Está aqui, não sei eu que estou inventando não, irmão. Está aqui na Bíblia. Vós sois vacas de Baçã. Ah, Deus mudou a mensagem e me deu aqui. Muito bem, agora se virem os 30. O que a gente vai explicar se a gente não sabe qual é o contexto da mensagem? Se nós não sabemos qual é a figura de linguagem que ele está usando e por que ele está usando essa figura de linguagem nesse texto? Você tem que saber. Então, se você preparou a aula, é aquilo ali, irmão, não tem que mudar. Ah, não, mas, irmão, isso tudo aqui é a palavra de Deus. Aonde você abrir a palavra de Deus e aonde você abrir e falar, é Deus falando com o povo. Amém, meus irmãos? Amém.
Então, preparou é aquilo ali, não mude não, pelo amor de Deus. E pelo amor de Deus, os alunos também. Fale o que você estudou. Fale o que você se preparou. Vaca de Baçã, ele usa aqui no texto, por conta da região. Era uma região que tinha, para a gente entender aqui, capim gordura, o melhor capim. E depois vocês pegam no Google lá, vê como é que era uma vaca alimentada com esse pasto de Baçã. Eram vacas gordas, preguiçosas, lentas, que viviam na ociosidade. Então o que ele está querendo dizer para as mulheres é: vocês são preguiçosas e vocês vivem na ociosidade. É essa a figura de linguagem do texto. Mas isso aqui, irmão, isso aqui não foi o Espírito Santo que me revelou. Isso aqui foi pesquisa mesmo. Isso aqui o Espírito nos dá o texto e depois ele espera que nós pesquisemos o texto para saber o que ele quer falar com o povo. Amém, meus queridos? Amém. Então essas coisas não caem do céu. O que caiu do céu foi o Cristo e graças a Deus por isso. O resto é trabalho, o resto é pesquisa, o resto é estudo, para a gente dar alimento sólido para o nosso povo. Virando a página aí, eu estou baseado aqui no livro do J.M. Price, a Pedagogia de Jesus. Um dos primeiros pontos que ele coloca lá no livro é a idoneidade de Jesus para ensinar. Jesus era um camarada que tinha idoneidade para ensinar, para falar. E eu coloco aqui no texto o primeiro elemento. O elemento mais importante na qualificação de qualquer professor é justamente aquilo que ele é em si. É você, irmão. Você como professor, o que você é? Não é o que você é aqui. É o que você é realmente. Aqui e fora daqui. Porque a gente pega também muitos crentes hoje, eu tenho me deparado com uma quantidade de máscara que tem sido caída dia a dia. O que é você em si? Então o primeiro ponto que ele coloca, por que José era um mestre em excelência? Porque ele era exatamente aquilo que ele dizia. E ele fazia exatamente aquilo que ele dizia. Então esse é o primeiro ponto para um professor de verdade. A verdade encarnada é a única verdade espiritual. Ou seja, a Bíblia está encarnada em você ou ela está só aqui? Ela não pode estar só aqui. A Bíblia tem que estar encarnada em mim. A Bíblia tem que ser vista em mim. O texto tem que ser visto em mim. Os meus alunos não podem ver a Bíblia fora de mim. Eles têm que ver a Bíblia encarnado em mim. Aquilo que eu ensino é aquilo que eu vivo. Aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo. Não pode haver essa desconexão. Aquilo que falo é aquilo que sou. Primeiro ponto. Segundo, desejo de servir. O professor é servo. O professor está para servir. Para servir quem? Para servir a igreja de Deus, para servir o povo de Deus. Aliás, esta tarefa é uma das tarefas mais difíceis e é uma das tarefas que o povo mais tem um pé atrás. Por quê? Porque quem lida com Bíblia só sabe falar da Bíblia. Quem trabalha com a Bíblia só sabe trabalhar com a Bíblia. A gente não trabalha com gosto de ninguém. A gente não trabalha com desejos e aspirações de ninguém. A gente trabalha somente com o que diz o texto sagrado. Então, o primeiro e o segundo ponto é desejo de servir. Um dos elementos essenciais para a qualificação de professor é o interesse que deve ter pelo povo. Qual é o interesse que você tem pelos seus alunos? Tem igrejas que estão parando com a escola dominical porque o povo não vem. E é fato. Isso acontece aqui, isso acontece em qualquer lugar. O interesse pelo ensino não é de todos. Mas você não pode perder o seu tempo com quem não veio. Você tem que ganhar o seu tempo com quem veio. Privilegiar quem veio. Mas veio dois. É dois que quer aprender. Não interessa. Se ele saiu da casa dele, se ele levantou pela manhã, se ele veio aqui, é porque ele quer aprender. Então você tem que honrar ele. Se é dois, então você tem que honrar. Você tem que dar aula para um, para dois, como você desse aula para 10 mil. Com o mesmo entusiasmo,
com a mesma alegria, com o mesmo desejo de servir, porque você não sabe que daqueles dois ali Deus pode fazer um missionário e passou pela sua mão, pode fazer dele um doutor da Bíblia e passou pela sua mão, pode fazer dele um pregador e passou pela sua mão. Então você tem que ter desejo de servir, não interessa quantos, tem que servir. Só não dá para ensinar cadeira, mas se tiver dois ou um, não, ensine. Ensine com desejo, com vontade, porque ele veio para aprender. Não perca seu tempo discursando com quem não veio. Quem não veio não quer aprender mesmo. Ganhe o seu tempo com quem veio. Dê aula para ele, dê aula para ela, porque ela veio com interesse de aprender, ela espera receber o melhor do professor. Amém? A crença no ensino. Jesus acreditava naquilo que ele ensinava. Então eu tenho que acreditar no que eu ensino. E não só acreditar, eu tenho que pôr em prática o que eu ensino. Eu não posso ensinar e não acreditar naquilo que eu ensino. Se eu estou ensinando, eu sou o primeiro a acreditar naquele negócio que eu estou ensinando, meu Deus do céu. Eu não posso, mas será que isso daqui é verdade mesmo? Será? Não. Se eu estou ensinando a Bíblia, eu tenho que crer no ensino que ela traz ao meu coração. Primeiro a ser tocado sou eu. Se o professor for tocado, o aluno vai ser tocado. Outra coisa, nós não falamos para as emoções, irmãos. Não seja mestre para tocar as emoções, não. Nós falamos a razão, porque é aí que Deus fala com o homem. Na razão, aqui ó. Porque é aqui que o camarada sente a paulada. A emoção ela é muito volútil. Ora você está alegre, daqui a pouco você está. Mas a razão não. A razão ela continua ali, firme, intacta. Então nós falamos as consciências das pessoas. Nós temos que tocar as consciências. Não é emoção, irmão. Não quero emocionar ninguém. A vida já é uma emoção por si só. Deixa ele se emocionar com a vida. Mas aqui, fale a razão dos seus alunos. Toque a mente dele, toque a cabeça dele. Deixe ele sair daqui da aula pensativo. Puxa vida, será? Aqui o professor falou, aquilo tocou em mim, viu? Aquilo mexeu comigo. Aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que eu não consigo nem esquecer o que ele falou. Então, a gente toca a razão das pessoas. O problema hoje, irmão, a carência dos púlpitos hoje é isso. O pessoal, existe uma leva de pregadores que fica com as pregações xoxas, as pregações sem pé, sem cabeça, para tocar a emoção das pessoas. Não se toca emoção, se toca consciência, se toca mente. É ali que há a conversão, ali que há a mudança. Ninguém muda por base de emoção. Você dá uma emoção para ele hoje aqui, amanhã ele vem de novo esperando que você dê emoção. Ele fica que nem um drogado, que toda hora tem que estar na boca de fumo para poder satisfazer aquilo que ele precisa. Não, a gente fala a razão do indivíduo para que ele seja tocado e para que a vida dele mude para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então não faça do púlpito divã, que o púlpito não é divã não. Quem tiver culpa de cabeça, vai lá no psicólogo, vai no psiquiatra. Aqui é Bíblia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu não faço do meu púlpito um divã. Como eu estou passando uma situação meio difícil, eu vou para o psicólogo. E lá eu me trato. Agora, no púlpito é Bíblia. No púlpito é palavra. E a palavra, ela abrange todo o ser do indivíduo. Ele toca na mente, ele toca na vontade, ele toca no intelecto, ele toca na emoção. Mas a Bíblia, ela começa pela razão, desce para a vontade e vai para a emoção. Nunca inverta essa ordem. Não queira tocar na emoção, porque da emoção nunca vai chegar na razão. Mas se você tocar a razão, chega na emoção e chega na vontade. Amém, meus irmãos? Amém. Quarto, conhecimento das Escrituras. Você pega Jesus no deserto, o diabo vinha, e o diabo só vem com a Bíblia, viu? O diabo só vem com a Bíblia. E Jesus vinha com a Bíblia também. Digo, olha, está escrito, está escrito, está escrito. O professor tem que conhecer a Bíblia. Como é que vai ensinar se não conhece a matéria? Como é que vai doutrinar se não conhece as Escrituras Sagradas?
E o professor não é conhecimento superficial, é conhecimento profundo mesmo. Ah, mas eu não tenho... Irmão, se você não tem tempo para estudar, chega no pastor Sérgio, pastor, não tenho tempo não. Sai fora. Porque o professor, ele tem que ter conhecimento profundo das Escrituras. E o povo sabe que aluno não é besta, irmão. Se tem uma coisa que crente sabe é sacar quando o cara não sabe de nada. Você está falando aqui e ele está lá, ó, conferindo. Ixi, eita, que esse professor sabe de nada, rapaz. Falou uma besteira agora que se fosse eu, nem eu teria coragem de falar. Tem que conhecer, meu irmão. Tem que conhecer. Como nossa irmã Fátima falou, é extremamente prazeroso estudar a Bíblia. Porque quanto mais você estuda, mais coisa você vai descobrindo, vai conhecendo, vai se aprofundando, e sua mente vai abrindo de uma maneira que, irmão, crente quando vai conversar com outro crente, tem que sair Bíblia da boca dele. Você está conversando, mas ele está falando, não, mas a Bíblia diz assim. Não, mas a Bíblia diz assim. Aí fica, não, mas eu acho. Não, quem acha está perdido. O professor não tem que achar nada. O professor tem que ter certeza. Eu acho, não está perdido. Perdidinho da Silva. Pode sair fora, está perdido. Eu acho, eu penso. Ninguém está interessado no que você pensa. Vocês não vieram aqui interessados em saber o que eu penso. Vocês vieram aqui interessados em saber o que a Bíblia ensina para vocês como mestres. Para saber o que eu penso, você me chama, compra lá um refrigerante diet, um franguinho, a gente vai lá e aí eu falo para você o que é que eu penso. Mas aqui é o que a Bíblia diz, irmão. Aqui só vale o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero. É só o que ela diz e o que ela ensina. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês que me chamaram. Quinto, compreensão da natureza humana. Jesus era um camarada que conhecia muito bem com quem ele estava falando. Nós, como professores, nós temos que conhecer a natureza dos nossos alunos. A gente tem que saber que cada mundo é um mundo. A gente tem que saber que cada ser humano é um ser humano. Não dá para você tocar a toada de um jeito com um e com o outro ir do mesmo jeito, que não dá. É uma pessoa diferente, é um ser humano diferente. Haja vista que o próprio Deus trabalha assim com a gente. A forma com que Deus trabalha comigo não é a mesma que Ele trabalha com cada um de vocês. Cada um de vocês aqui tem um nome específico, tem um endereço específico, que Deus trabalha exatamente daquele jeitinho ali. Então o professor tem que conhecer a natureza dos seus alunos. Tem que saber qual é o tipo do aluno. Tem que saber que o aluno está ali na sala de aula, mas ele não está entendendo quase nada. E aí você tem que dar uma atençãozinha para ele, sacar ele. E é o tipo de aluno que tem vergonha até de perguntar. Então se você conhece o aluno, você sacou o seu aluno, você vai voltar a explicação sem que ele perceba que você percebeu que ele não está entendendo. E aí você volta e explica, ele diga, rapaz, é aí. Porque se ele perder em um ponto que você está explicando, ele se perde todo o resto. Então você tem que sacar a natureza do seu aluno. Sexto, domínio da arte. Dominar o assunto, irmão. Qual é o assunto que você vai trabalhar? A revistinha do próximo trimestre agora já até saiu. Vai trabalhar o tema é igreja de novo. Nós estamos estudando sobre a igreja agora. E o próximo tema também será sobre a igreja. Então o professor tem que dominar o assunto que ele vai tratar no domingo. Ele tem que saber de ponta a ponta. Quando é que começa o preparo da próxima aula? Quando termina a aula que você deu. Quando terminou a aula, você já está se preparando para a próxima aula. Não pode deixar, irmão, para se preparar 2 dias, 3 dias, 1 dia antes da aula. Não. Terminou aquela aula, você já tem que estar preparando a próxima aula, para que ele possa ter interesse para vir aprender a palavra de Deus. Irmão, a Bíblia ela é poderosa, viu, meus irmãos? Eu digo isso por experiência própria. Quando eu decidi tuchar a Bíblia no povo aonde eu estou,
eu vejo a diferença hoje do povo aonde eu estou. Irmãos que, isso eles falam para mim, que abria a Bíblia e não entendia, não tinha gosto porque não entendia. A partir do momento que eu decidi, digo, aqui é a Bíblia do começo ao fim, hoje as pessoas entendem o que leem, sabem o que falam e sabem aonde procurar, já vai direto na fonte. Então tem que dominar a arte, o seu aluno tem que perceber que você domina aquilo ali. E que se ele te fizer uma pergunta, você vai saber responder aquilo que ele está questionando. E assim, meus irmãos, a gente vai tornar a nossa aula eficaz. Esses são alguns pontos de quem era o Cristo como mestre e de quem nós temos que ser. Abra para mim aí, 1 Pedro, algum irmão ou irmã, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. O interessante é que o assunto do Cristo, o modo dele ensinar era de maneira clara, objetiva e eficaz. Assim tem que ser o nosso ensino. Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo e ele tem que ser eficaz. Nosso aluno tem que sair da aula entendendo o que foi dito. Quem pode ler para mim? 2:21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Pronto, meus irmãos. Qual é o exemplo de espiritualidade nossa? Não é Paulo, não é Moisés, não é Isaías, não é Pedro, não é ninguém. O nosso exemplo de espiritualidade é Cristo. Glória a Deus. Ah, irmão, eu quero ser um crente espiritual. Cristo. Ah, eu quero ser um servo melhor. Cristo. Eu quero ser um mestre melhor. Cristo. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. E ele veio justamente para isso. E pare com essa história. Ah, pastor, mas você está falando de Cristo. Mas eu estou falando de um Cristo que veio como homem. E ele está dizendo aí na Bíblia. Ele veio, andou como homem, fez tudo o que fez para deixar exemplo para quem? Para os ET? Não. Para nós. Então, se ele é o nosso exemplo, como mestre, eu tenho que seguir o exemplo de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Aí, esqueça a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é a pior igreja para você estabelecer espiritualidade na sua vida. É a pior. Tanto que era uma igreja tão problemática, Paulo escreveu 3. Uma se perdeu. São Clemente escreveu mais 3. E sabe como é que a igreja de Corinto saiu da história? Como uma igreja problemática, incorrigível. Então, se você quer ser um crente espiritual, teu exemplo é Cristo. Você quer ser um mestre em excelência, teu exemplo é Cristo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Ele veio para isso. A educação cristã tem seus propósitos bem definidos, qual seja, edificar e fortalecer o seu povo. Trazer edificação para a igreja. A educação cristã, ela tem que edificar o povo de Deus na palavra de Deus. Ela tem que nutrir a igreja com a palavra. Irmão, não é só carregar, é colocar a palavra dentro do povo. Porque você pode fazer uma casa de Bíblia, entrar dentro dela e o diabo vai entrar junto com você. Se você não tiver com ela encarnada, não resolve nada. Se você não tiver com ela encarnada na sua mente, na sua alma, para você viver ela, não adianta nada. E nós somos os facilitadores. Nós, como professores, temos que facilitar essa encarnação da Bíblia nos nossos crentes. Então a educação, ela tem como propósito edificar os crentes. Tem aqui alguns objetivos de trabalho que eu coloquei aqui, do Antônio de Vieira de Carvalho, que o labor teológico da educação cristã tem como proposta de trabalho os seguintes objetivos. Primeiro, compreender os dilemas, os problemas do homem contemporâneo. Irmão, o professor é um cara que tem que estar antenado. Ele tem que estar antenado, ele tem que saber o que acontece à sua volta. Esses dias uma irmã perguntou para mim, ela estava lendo um texto de São Fonias, sobre os 2 chifres. Ela me perguntou,
Ô pastor, isso aqui tem a ver com as torres gêmeas? Eu digo, não, meu irmão, isso aí não tem nada a ver com as torres gêmeas, isso aí tem a ver com Jerusalém e Judá, que ele ia derrubar as duas torres fortes de Jerusalém e Judá, porque era um povo incorrigível. Não, mas é porque, não, o que a senhora viu lá, esquece, isso não tem nada a ver com torres gêmeas. Então o professor ele tem que estar antenado nos dilemas, nos problemas do hoje. O professor tem que entender o homem moderno hoje, irmão. O homem moderno hoje é o homem que está dentro da igreja, que ele vem para dentro da igreja, e ele tem que ser purgado desse seu modernismo cruel. Ele tem que saber que o homem moderno, primeiro, é um homem individualista. O homem moderno hoje, o homem pós-moderno que o povo diz, é um ser individualista. Ele pensa muito nele. Não existe nós, só existe o eu. É o homem moderno. O homem moderno é um homem plural. Por que ele é plural? Ele tem várias possibilidades que ele pode recorrer. Mas você tem que fechar a porta para dizer, ó, só existe uma possibilidade para você, e é Cristo. Porque o homem moderno diz, existe muitas possibilidades para mim. O homem moderno é aquele tipo de homem que tem uma fé privada. E a gente conversa com alguns crentes, você vai falar com ele, e você já ouviram isso, e você está conversando, dialogando com ele, e diz, não, mas não, você pensa assim. Para mim, assim, isso já demonstra que ele tem uma fé privada. Está dizendo o seguinte, ó, eu creio assim. Você crê? Não existe isso dentro da igreja. A fé do povo é a fé na palavra de Deus, e todos têm que pensar igual pensa a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Que nesse dia eu vi aí um pregador, vou falar o nome porque está na rede, Abílio Santana, que eu nunca perdi um minuto para ouvir nada daquele homem. Foi falar lá que Jesus tinha uma casa de praia, uma casa de não sei aonde que ele arrumou isso. E o rapaz que estava interpelando ele perguntou, mas tudo bem, se Jesus era um homem rico e tinha praia, uma casa de praia, aonde é que está escrito? Aonde é que está dito? Não, mas eu acho assim, eu penso assim, eu creio assim. A fé cristã não está baseada, nem pode estar baseada naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. A fé cristã tem que estar baseada na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. É Bíblia. É só na palavra de Deus. A fé da igreja, ela tem que estar calcada na palavra de Deus. Mas o homem moderno diz, não, eu penso do jeito que eu quiser, sinto do jeito que eu quiser. O homem moderno é aquele homem das sensações. É o homem que quer experimentar coisas. Haja vistas que as drogas que estão surgindo, eles consomem feito maluco, porque eles querem sensações. Eles querem sentir. Aí você pega a crente dentro da igreja, você pergunta, irmão, como é que foi o culto? Ah, irmão, para mim foi um culto meio xoxo, né? Meio sem graça, sem sal, sem açúcar. Digo, por que, irmão? Porque eu não senti nada. Ah, então quer dizer que aqui você vem para sentir. Ô irmão, porque o culto hoje não me agradou. Ô, irmão, desde quando o culto tem que agradar alguém? Lá na minha congregação eu sempre digo, se você vier para aqui esperando que o culto seja feito para agradar você, não venha. Não venha, fique na tua casa. Sabe por quê? Porque o culto não foi feito para agradar ser humano nenhum. O culto é prestado para Deus e somente para Deus. Amém, meus irmãos? Eu não tenho que mudar nada na minha liturgia. Eu não tenho que mudar nada na minha cultura para agradar ninguém. O crente vem para a igreja para cultuar a Deus. Está na Bíblia que eu estou falando? Tá. Abre Romanos capítulo 12. Vocês vão ver Paulo dizendo que quando eu venho para o culto, o meu culto tem que ser prestado para Deus e tem que agradar a Deus somente a Ele. Quem achou, leia para mim. Romanos capítulo 12. Leia o versículo 1, acho que é o versículo 1 ou o versículo 2. Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
Da onde que Paulo está tirando esse sacrifício aí? Qual é o contexto aí? O contexto é Levíticos capítulo 1, do sacrifício, do holocausto, em que o ofertante levava a sua oferta para o sacerdote e todo animal era queimado lá. E diz o texto que aquela fumaça subia como o quê? Como cheiro desagradável a Deus? Como cheiro suave. Figura de linguagem, dizendo, está aceito essa oferta. Paulo está tirando a palavra sacrifício aí, ele está dizendo, o sacrifício hoje somos nós. Portanto, que cada vez que eu venho cultuar a Deus, o meu culto deve agradar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então não tem essa história de culto vir aqui para sentir nada não, meu irmão. E culto não tem que te agradar não, é você que tem que agradar aquele que te criou, aquele que te alimenta, aquele que te sustenta. Essas coisas eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, para eu poder ensinar meus alunos. Segundo, interpretar todos esses dados dispersos e incoerentes que o indivíduo recebe. A carga de informação que os seus alunos recebem no dia a dia é monstro. E você tem que, quando ele chega na aula, dissipar essa carga negativa que ele recebe todo santo dia, pelo poder da palavra de Deus. Então, eu como professor, como mestre, eu tenho que saber interpretar essas coisas. Terceiro, coordenar todas essas informações para ajudar o indivíduo. Pegar toda essa informação que ele recebe e fazer com que ela seja utilizada de forma positiva, de forma que ele possa entender e separar o joio do trigo. É difícil o trabalho de vocês, irmãos? Sim ou não? É não. Quando você está preparado, irmão, você tira tudo isso aqui que eu estou falando de letra. Aliás, vocês colocam isso aqui em prática no seu dia a dia, na aula de vocês. Vocês vão colocando isso em prática dia a dia. Eu tenho um amigo meu que mora aqui, pertinho de vocês aqui. Aí eu falei para ele, ô Daniel, vou estar lá na igreja do pastor. Rapaz, eu sei onde é. Eu digo, eu sei. Rapaz, eu passo ali aquela igreja entupida de gente. Eu digo, realmente. Então, sinal de que vocês estão fazendo o trabalho de vocês bem feito. Glória a Deus. Eu estou aqui às vezes me repetindo naquilo que vocês já fazem na prática, ou reforçando só aquilo que vocês já fazem na prática de vocês. Que o trabalho de vocês é um trabalho excelente. Não é um trabalho que vai dar status a vocês. Não é, irmão. Nenhum mestre que leva a palavra de Deus a sério, ele vai ter o holofote sobre ele. Ele vai ter muita gente criticando. Mas não interessa não. Continue fazendo o seu trabalho que você está fazendo bem feito. Porque se você não estivesse fazendo bem feito, não teria um filho do diabo falando de você. Se tem um filho do diabo falando, é porque você está fazendo o seu trabalho certinho. Amém, meus irmãos? Então continue. Quando nos voltamos à palavra de Deus, encontramos o grande objetivo do ministério cristão. Qual seja? A grande comissão, o primeiro objetivo de termos esse departamento de ensino. Por quê? Nós estamos preparando os crentes para evangelizar. Crente que não veio para a EBD, não sabe evangelizar. Por que não sabe evangelizar? Porque ele não conhece Bíblia. Quem é que pode evangelizar? Quem conhece Bíblia. Quem não conhece Bíblia, começa a evangelizar, se não tomar cuidado, vira testemunho de Jeová. Ou vira espírita. Ou adventista. E por aí vai. Ou vira até macumbeiro. Eu já tive a experiência. E não é por irmão, por isso que eu falo. Eu sempre falo lá para meus irmãos lá, digo, quem não vem, está perdendo. E eu faço meu trabalho bem feito, sabe por quê? Porque um dia nós vamos aparecer diante do tribunal de Cristo. E quando a gente estiver lá na fila, eu não vou ter nenhum crente da luz divina apontando para mim. Olha, Senhor, mas ele não falou não. Ele não pregou não. Isso aí eu não sei não. Quando nós chegarmos lá na fila, e o Senhor perguntar, não, aquilo que o Senhor me deu, eu falei tudo. Eu estava como Paulo, pregando todo o conselho de Deus. Se esse miserável não veio, aí o Senhor se entende com ele, que eu não tenho nada a ver com isso aí. Mas que eu falei, eu falei.
É ele que não veio, ele que não ouviu, sei lá que diabo aconteceu com esse danado. Mas eu preguei todo o conselho de Deus. É isso que vocês têm que fazer. Pregar todo o conselho de Deus. Se vocês vão ter palmas, se vocês vão ter holofote, não interessa. Se comprometa com a palavra de Deus, somente com a palavra de Deus. A igreja precisa da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, primeiro objetivo, grande comissão. Segundo, para edificação e fortalecimento da igreja, da vida espiritual. Espiritualidade é um trem muito, muito complicado da igreja pentecostal. A igreja pentecostal, por exemplo, a igreja pentecostal tem uma dificuldade enorme de entender Atos capítulo 2. Você vai conversar com crentes, eles não sabem explicar o que aconteceu ali. Na cabeça de muitos, o que aconteceu ali? Só foi a línguas. Meus irmãos, a línguas estranhas só aconteceu ali porque tinha nações lá fora que precisavam ouvir o evangelho. E Deus abriu a boca daquele povo que estava dentro do cenáculo para os que estavam fora ouvir o evangelho. Mas aí o pessoal pega Marcos, capítulo 16, deixa eu ver aqui, que diz que nós falaríamos em outras línguas. Aí o pessoal pensa no quê? Quem me ajuda? No que o pessoal pensa aí? E falarão novas línguas. Aí está aí o capítulo 16 a partir do versículo 14. Olha lá, versículo 17. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão. Aí o pessoal pensa em Atos 2. O que tem Marcos a ver? Marcos 16, 17. O que Marcos tem a ver com Atos capítulo 2? Todo mundo fala línguas? Tem crente que não fala. Então esse texto não vai se cumprir. Simples assim. Se ele está dizendo que falaram novas línguas, e nem todos da igreja falam, então Marcos, irmão, pode rasgar fora, jogar fora. Porque ele não vai se cumprir então. Se aqui está falando de Atos capítulo 2, então pode jogar isso aqui fora. Porque nem todo mundo na igreja pentecostal fala línguas estranhas. Mas o Cristo está dizendo que nós falaremos novas. Eu quero, sai daqui e vai para a Índia. Não, chega lá o Espírito Santo vai te dar. Ele vai te dar sim. Fica lá, vai, sai daí, eu vou para a Índia, pastor, vou para a Índia. Mas já aprendeu? Não, a Bíblia está dizendo que a gente falará novas línguas. Chega lá o Espírito vai me dar. Vai dar sim. Vai mandar você tomar vergonha na cara e entrar numa escola para você aprender o idioma. É isso que está falando o texto. Quando Marcos 16, 17 diz novas línguas, ele está dizendo que quando a igreja começar o trabalho de expansão, ela vai ter que aprender novas línguas para evangelizar as nações. E somente isso. Mas os irmãos entendem isso como se fosse Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, irmãos, o que eles foram cheios ali era exatamente o que eles não tinham. Eles estavam onde? No cenáculo, com medo do quê? De perder a própria vida. Quando é que eles saíram do cenáculo? Me ajude aí. O povo entendeu. Quando é que eles saíram do cenáculo? Capítulo 2, versículo 14, diz que Pedro se levantou e juntamente com ele os discípulos e saíram para fora do cenáculo. Quando é que isso aconteceu? Quando eles foram revestidos de poder. Revestidos de quê? Primeiro, coragem. Porque estavam lá escondidos com medo de perder a cabeça. Foram revestidos de coragem. Segundo, Pedro sai, nem abre o texto, irmão. Ele cita o texto de cor e vai lá do Antigo Testamento até chegar. É esse aí que vocês mataram, é esse aí que eu estou falando. Ousadia para falar. Aleluia. Terceiro, confiança para servir. Isso é poder de Deus na vida de um crente. Não é falar língua estranha somente não, meu irmão. Porque tem muito crente falando língua estranha que não tem coragem de levantar para vir orar. Não tem ousadia para falar da palavra.
e não tem confiança para servir. E aí tu vai crer que esse cara tem esse poder de Deus? Não. A igreja, e isso eu oro sempre, pastor Sérgio, lá na minha comunidade. Eu digo, Senhor, eu quero Atos 2. Mas nesses moldes. Coragem, ousadia e confiança. Aí eu tenho uma igreja poderosa, irmão. Aleluia. Que vai sair do cenáculo e vai anunciar a palavra de Deus. Você pega esses crentes que falam língua estranha, que até Deus, nem Deus sabe o que eles estão falando mais. O povo está falando língua estranha e Deus está perguntando para o filho: e aí, filho? Você conseguiu? Olha, pai, aqui para mim está difícil. Então chama o Espírito. E aí, Espírito? Olha, eu não sei não. De onde que ele arrumou isso aí não? Eu não sei interpretar esse troço aí não, pai. Porque está muito difícil. Porque essa língua aí eu não sei onde é que ele arrumou. É isso, irmão, que a igreja precisa. Virtude, coragem, ousadia e confiança. É isso que eu oro todo santo dia e peço à minha igreja. É isso que eu quero, Senhor. Porque se eu tenho uma igreja com coragem, irmão, para sair do cenáculo, com ousadia e confiança, a gente varre o mundo como eles varreram o mundo com a pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro, para que tenhamos o caráter de Cristo. Vocês ensinam para que os crentes, os alunos de vocês, depois os textos estão tudo aí, vocês lêem em casa, tá, irmãos? Para que os alunos de vocês tenham o caráter de Cristo, tenham Cristo estampado neles, que as pessoas consigam ver o Cristo neles. E eu não falo aqui, irmão, de tipo, que antigamente você conhecia crente pela roupa que vestia. Aliás, quem aqui foi da Assembleia? Pronto. Crente assembleiano, antigamente você conhecia pelo paletó, as irmãs com a saia comprida e cabelo arrastando pelo chão. Diga, ele vai um crente. Não é isso não, irmão. Crente não pode ser reconhecido pela roupa. Crente tem que ser conhecido pelo brilho de Cristo que está estampado na sua cara. A pessoa não precisa nem perguntar para você. Ela já fala: tu é crente, né? Eu digo, eu sou sim. Por que não? Porque você tem alguma coisa aí diferente. Mas a coisa hoje está tão difícil que o povo tem que estar perguntando para a gente. E aí, você... Não, ela já tem que chegar dizendo: você é crente? Você só confirma: sou. Ele não tem que perguntar: tu é crente? Não, ele tem que já dizer: não, aquele ali é um crente. Por quê? Porque ele tem o jeito, ele é diferente. Porque o Cristo está estampado em você lá. E os seus alunos também têm que estampar esse Cristo também, em nome de Jesus. E isso se conquista pela pregação e pelo ensino da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou pular, tá? Eu vou pular porque senão a gente não prossegue aqui não. Observações do texto. Vou pular isso aqui também. Aqui, ó. Eu estou aqui, informações da dracma perdida, mas vamos lá para o ponto 1. O que é que vocês têm que fazer? Formar ideias justas. Aí tem um texto de Provérbios 23:7 que vocês leem depois. As ideias são no mundo as forças impessoais mais poderosas. Irmão, a força da ideia, ela é tremenda. A ideologia, ela é poderosa. Você imprimir ideia no ser humano e ele abraçar essa ideia, irmão, ele morre por aquela ideia. Ele morre e mata por aquela ideia. Ele chega até a ser incoerente, porque ele acredita naquela ideia. Ele chega até a ser injusto, porque ele acredita naquela ideia. A força da ideia, da ideologia, ela é muito forte. Então vocês têm que imprimir nos seus alunos ideias justas. Vocês têm que imprimir nos seus alunos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar como um programa rodando 24 horas na cabeça deles, para que eles possam se defender de qualquer ideologia contrária à sua fé. Não precisa abraçar ideologia nenhuma. Não precisa questionar muito também não. Se você colocar ideias justas, colocar a Bíblia, ele vai saber se defender contra todo e qualquer tipo de ideologia.
seja ela de que natureza for, de que espectro for, ele vai saber se defender daquilo ali. Então nós temos que colocar ideias e ideias justas na cabeça de nossos alunos. Eu quero ler só Provérbios 23, 7. Quem achou, lê para mim aí, por favor. Provérbios capítulo 23 e versículo de número 7. Quem achou, lê. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Assim como está lá na tua cabeça, assim como está lá na tua ideia, é você. Então você tem que imprimir ideia justa na cabeça dos alunos. Ou seja, tem que colocar a Bíblia na cabeça dele, para que ele seja aquilo que está na cabeça dele. O seu aluno tem que ser aquilo que está na cabeça dele. Se a Bíblia tiver, ele vai ser aquilo ali. Aonde? Aonde ele estiver, ele vai ser aquilo ali. Segundo, firmar convicções fortes. Irmão, tem crente no nosso meio que não tem certeza da salvação. É misericórdia mesmo, mano. Você conversa com alguns, e aí, irmão? E aí o quê? Se Jesus vier agora? Irmão, Deus é quem sabe. Irmão, essa história não é Deus é quem tem que saber. Quem tem que saber somos nós. Romanos capítulo 8 diz que tem um Espírito em nós que testifica que nós somos filho. Se o Espírito está testificando aí, você já tem a certeza de que se você cair duro, você está salvo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Qual é a garantia de que ele vai te salvar? Qual é a garantia? Ele te deu alguma garantia que ele vai te salvar? Sim ou não? Deu ou não deu, irmão? Sim. Aonde está escrito? Vamos abrir. Efésios capítulo 1. Não tem, eu fico assim pensando, mas como é que esse crente não sabe, meu Deus? Romanos 8 diz que a gente tem um Espírito que testifica com nós que nós somos filhos de Deus. Leia Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, foste selados. Espera lá, foi selado. Tem um selo de propriedade aí. Quando o diabo vê o selo, ele corre. Porque tem um selo aí. Está dizendo, isso aqui tem dono, meu filho. Isso aqui não é cachorro sem dono, não. Tem dono. Isso aí é meu. E olha o selo aí. Qual é o selo? O Espírito Santo de Deus é o selo. Agora, qual é a garantia que ele vai me buscar? Lê o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Vamos entender a figura de linguagem penhor? O que é um penhor? O que é um penhor? Penhora. O que é uma penhora? Você vai dar alguma coisa lá como garantia. Que você vai pagar. Que se não pagar, ele vai tomar aquilo tudo de você. A figura entendida aí. Eu estou dando a vocês uma primeira parcelinha do que eu vou cumprir. Qual é a parcelinha? O Espírito Santo. Ele é o penhor. Ele é a garantia de que Ele vai nos salvar. Ele nos deu a garantia e é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui cai por terra essa ideia que tem lá nas Assembleias de Deus. Não aqui, mas na Assembleia de Deus tem muito isso. Crente de primeira classe e de segunda classe. Quais são os crentes de primeira classe? Primeira classe são os que são batizados, supostamente batizados, e que fala siricanta, sirianda. Quem não falar isso é crente de segunda classe. Mas aqui cai por terra toda esta ideia. Porque o Espírito Santo foi dado para todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 e 13. Todos beberam de um só Espírito. Todos. O adjetivo diz que é todos que receberam. João capítulo 1, versículo 10. Todos que receberam a Cristo, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus.
Então já foi dada a garantia de que nós vamos ser salvos, irmão. Se você fala siricanta, sirianda, chupa bala house e por aí vai, meu irmão, pouco interessa. Pouco interessa, porque isso não salva ninguém. O que salva o ser humano é o Espírito que está dentro dele, testificando todo dia que ele levanta: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E ele vai à sua caminhada falando: eu sou filho, se eu morrer agora, eu vou estar com o Pai. Acabou, meu irmão. Espiritualidade é o que a gente precisa imprimir no nosso povo. Então, convicções fortes, firmes. Os nossos alunos têm que estar convictos daquilo que eles creem, daquilo que eles acreditam. E vocês têm a obrigação de fazerem isso na cabeça deles. Converter a Deus, irmão, isso aqui é todo dia. Todo dia, toda hora, a gente tem que fazer uma conversão. A gente tem que virar de algum caminho que a gente está trilhando que não está bem. E é numa aula que você corrige a rota de alguém. É numa aula que você consegue achar esse que está meio perdido, fazendo uma conversão inapropriada. Numa aula você consegue fazer ele corrigir essa rota e entrar pela rota certa. Relacionar com os outros. Tem irmãos que pensam que está numa ilha. E eu bato tanto nisso na minha congregação. Nós não somos ilha. Nós somos o corpo. O corpo. Tem irmãos que não sabem a vida cotidiana de sua igreja. Onde é que está esse crente? Ele não sabe qual é o dia que tem oração, ele não sabe qual é o dia que tem escola, ele não sabe qual é o dia de culto, ele não sabe qual é o dia de ceia, ele não sabe os eventos que tem, totalmente desconectado com o corpo. Você tem que fazer esse crente entender, e aqui cai a ideia de que dá para servir a Deus em casa. Isso é a mentira que o diabo colocou na cabeça de alguns. Dá para servir? Então vamos fazer uma experiência. A gente prova tudo por experiência. Nós somos o corpo de Cristo, e diz Paulo que nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós somos membros desse corpo que trabalha em função do corpo. Muito bem. Faz uma experiência, vou chegar lá na tua casa, faz uma experiência. Pega um machadinho, dá uma cepada aqui na sua mão, ou no braço. O que acontece com esse braço? Ele vai ter vida? Ele morre. Um crente fora da vida comunal da igreja está morto. Não tem essa história de crente em casa. Crente tem que estar congregando. Crente tem que estar adorando, porque ele faz parte de um corpo, e esse corpo só tem vida, esse membro só tem vida se ele estiver ligado no corpo, que é controlado pela cabeça, que é o Cristo. Amém, meus irmãos? Então tem crente que parece que é ilha. Você tem a obrigação de ensinar para ele: você não é uma ilha, você é membro de um corpo. E se você se desconectar desse corpo, você morre automaticamente. Quinto, resolver os problemas da vida. Você facilita para ele, ensinando, doutrinando ele, para ele conseguir, ele mesmo, ter condições de resolver os problemas de sua própria vida. Para ele não ter que ficar toda hora ligando o pastor Sérgio. Ô pastor, o que eu faço? É que nem outro dia eu estava conversando com alguém, né, e eu conversando com essa pessoa, e a pessoa falou assim para mim: Ô pastor, está perguntando para você se pode ou não pode. A Bíblia dá esse instrumental para ele dar a direção à sua própria vida. A gente não cria aqui, irmão, bebê. A gente está lidando com pessoas para deixar elas maduras na fé. Sabe qual que é o problema? Eu falei esses dias na quinta-feira, estudando o Salmo com os meus irmãos lá, Salmo 3. Tem muito pai que o cara está com 40, 50 anos e o pai está tratando feito um bebê. Tem que estar pegando na mão. Vem, filho. O caboclo com 40 nas costas. E graças a Deus desse mal não padece mais. Mas eu vejo uns caras velhos e parece criança, parece bebê, que a mãe e o pai tem que estar ali falando.
Ô irmão, Deus trata a gente feito retardado? Deus nos trata como adulto. Se você decidir seguir por um caminho errado, não pense que ele vai achar, ô meu filho, não, deixa que é para ele quebrar a cara, aprender e nunca mais fazer loucura. Deus é assim. Deus não é um pai que fica mimando ninguém não, meu irmão. Deus é um pai que nos faz crescer, e nos faz crescer nas situações mais adversas, mais difíceis, e quando a gente quer fazer uma burrada, Ele deixa. Ora, Salmo 3, o contexto do Salmo 3, é a lambança que Davi fez. Davi, o que ele tinha que cheirar com aquela mulher? O que ele tinha que se meter com aquela mulher? Nada. E Deus está lá no céu, só olhando. Igual esse vagabundo, ele está ali, andando para lá e para cá, e eu estou sacando ele. Eu estou vendo ele. Eu sei o que ele vai fazer. Deus foi lá e mandou Natan, cuidado rapaz, essa mulher não é tua. Mandou? Não. Deixou. Fez toda a miséria que ele fez toda a loucura que ele fez. Depois ele foi diante do Senhor, pediu perdão, Deus perdoou. Mas Deus deu uma sentença para ele. Digo, olha, a morte não vai sair da tua casa. Você arrastou a morte para a tua casa, ela vai continuar até o último dia de sua vida. A espada não vai sair de tua casa. E a espada não saiu. O irmão foi lá e estrupou a própria irmã. O outro foi lá e matou o irmão que estrupou a irmã. Depois Absalão ficou com tanto ódio, tanta raiva de Davi, que não resolveu a situação, que queria matar o próprio pai. Depois o pai, como rei, tinha que matar o próprio filho. Para não matar o filho, teve que sair correndo, porque se ficasse o filho iria matar. Depois o filho volta. Aí fica quase 5 anos sem ver o pai. E aí depois começa a arquitetar um plano para matar o próprio pai. Porque Deus é assim. Ele nos faz crescer, nos faz amadurecer, para a gente saber o que a gente está fazendo. Amém, meus irmãos? Amém. Deus não nos trata feito retardado. Deus não nos trata feito bebê. Deus nos trata feito crentes, servos que precisam crescer, e às vezes as situações vêm para nos fazer crescer, e aquela que nós nos metemos, Ele por misericórdia nos tira, tá? Porque o Salmo 3 ele trata disso. Davi trouxe a morte para dentro da casa dele. Deus não tirou a morte, mas Deus o livrou da lambança que ele mesmo arrumou com o próprio filho, porque Deus é misericordioso. Mas a lambança que tu faz, tu vai colher o que você fez. Então, a gente, como professor, a gente tem que dar esses caminhos para facilitar a vida de nossos alunos. E último, preparar para o serviço cristão. É o que vocês fazem. Preparar o aluno de vocês para servir, para trabalhar. Hoje, irmãos, eu fico meio aborrecido. Irmão, a minha alma, ela está, como diz Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 23, e aqui eu encerro. Alguém lê para mim esse texto? Romanos capítulo 8, versículo 23. Aliás, a alma de todo crente deveria estar desse jeitinho que Paulo descreve aí. Quem achou, leia, e aqui eu encerro. E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. É assim que está minha alma hoje, gemendo, pedindo o retorno do Cristo o quanto antes. Se Ele puder vir hoje, se Ele puder vir agora, amém, porque minha alma geme. E é isso que você tem que curtir na cabeça dos seus alunos. Ele não pode se apegar a este mundo e nem achar que o mundo está bom. A alma dele tem que estar gemendo, pedindo o retorno do Cristo, tipo ontem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue abençoando vocês no trabalho de vocês, que vocês continuem derramando a palavra de Deus no coração dos seus alunos, para a glória de Deus. Amém? As palmas logo ao Senhor.